vamos conversar um pouco hoje sobre o que está no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12, sobre o somos e existimos para o louvor da sua glória. Nós vamos falar aqui sobre a base do louvor, entender o princípio do louvor como um princípio básico. E eu quero, antes de tudo, chamar a tua atenção para algo muito importante. Não podemos subestimar o básico. O básico, ele é fundamental, e o que é fundamental é profundo. Se nós subestimamos o que é básico, nós colocamos em risco a construção de uma vida toda, querido. Nós devemos levar mais a sério aquilo que é básico. Às vezes eu vejo as pessoas falando, fala o que é básico, como se o básico não fosse profundo, como se o básico não fosse sério. E quando nós falamos de algo básico, estamos falando de algo extremamente profundo. O texto de Efésios capítulo 1 fala: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós dos que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Não só aqui, mas Paulo por 3 vezes nesse mesmo texto, no versículo 6, no versículo 12, no versículo 14, vai falar que nós fomos destinados de antemão a sermos para o louvor da sua glória. Isso quer dizer que o louvor é um fator ontológico. Olha como o básico não é simples. O que é a ontologia? É o estudo daquilo que é a essência do ser, a natureza da existência. Isso quer dizer que nós temos como essência da nossa existência louvar a Deus. Parece que nós nascemos para trabalhar, para fazer coisas, e quando dá tempo nós louvamos. Mas é o contrário, nós nascemos para louvar. E então, quando temos a nossa agenda, o nosso cronograma, trabalhamos. Quando falamos de ser e existir para o louvor da glória de Deus, fala que a essência da nossa existência, o sentido da nossa existência está no louvor a Deus. O louvor tem a ver não apenas com uma ação ou algo que fazemos, mas tem a ver com uma constituição mais profunda, com algo mais essencial. O louvor a Deus não está envolvido numa série de atividades espirituais, mas é a razão de ser da nossa vida. O louvor é a moldura em que se coloca o conteúdo da nossa vida cristã. O louvor fala da razão de ser e de existir. Somos e existimos para o seu louvor. Muitas vezes, quando a vida perde sentido, é porque talvez nós nos esquecemos para que existimos. Nós fomos criados para expressar a glória de Deus. Nós nos tornamos tão consumidores, tão utilitaristas, tão predadores, tão piratas, que nos esquecemos que a essência do nosso ser é de expressarmos a glória de Deus. Quando nós olhamos para o povo que Deus chamou para ser seu povo, como um testemunho para todas as outras nações, para um modelo a todos os outros os povos, nós vamos ver que esse povo de Israel tem como uma das suas marcas mais vibrantes a sua
devoção por meio da expressão de louvor, que não é neutra e que não é silenciosa, mas envolve palavras, envolve expressão corporal, instrumentos, emoções, coração. Desde os primeiros relatos da formação de Israel, vemos um povo que canta, que vibra, que lembra, que agradece, que anuncia. E nós vemos uma série de palavras hebraicas que estão envolvidas com o princípio do louvor, como um halal, que origina a palavra aleluia, que significa louvar com entusiasmo, celebrar, como yada, que significa dar graças, com mãos erguidas. Todá, que significa louvor com gratidão. Zamar, que significa cantar louvores, tocar instrumentos. Shabá, que significa louvar com voz alta e cantar com força. Barak, que significa abençoar ou curvar-se em reverência. Tehilá, que é cantar o louvor com cânticos espontâneos, ou Hanã, que é gritar com alegria, ou exultar com júbilo. A questão é que o povo de Israel, em tudo o que eles viviam, em todo o tempo, eles viam motivos para reconhecer os feitos de Deus, e tudo era motivo de gratidão. Reconhecendo a soberania de Deus nas grandes e nas pequenas coisas da vida cotidiana, como no sol ou no pão, na chuva, na saúde, na paz. E segundo a tradição judaica, era proibido o homem desfrutar de qualquer coisa nesse mundo sem que antes não fosse dado graças a Deus. E esse homem que existe para o louvor da sua glória, existe para louvar em 4 dimensões. E eu quero falar sobre essas 4 dimensões que esse homem inteiro existe para louvar diante da glória de Deus. Salmo 156 fala: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Somos e existimos para o louvor da sua glória. A verdade é que muitas vezes vivemos uma cultura de louvor sem entrega. É possível cantar sem louvar. Pessoas hoje cantaram, mas não louvaram. Cantar canções não significa que você está reconhecendo a glória de Deus. O profeta Isaías fala de estar perto dos lábios, mas longe do coração. É possível cantar sem louvar, é possível levantar mãos sem render coração. É necessário redescobrir o louvor, não apenas como um repertório de canções, mas como uma vocação da igreja, não apenas como uma prática dominical, mas como a nossa identidade, porque nós somos e existimos para o louvor da sua glória. O desafio da igreja hoje é cultivar o louvor que reflita a totalidade do nosso ser para a glória de Deus, envolvendo nossas palavras como o halal, envolvendo nosso corpo como o yodá, o barak, envolvendo as nossas emoções, envolvendo a nossa arte. O louvor bíblico, ele é integral, ele envolve tudo e jamais é fragmentado. Envolve o corpo, a alma, a razão, o afeto, a teologia, a arte. É luz, é calor, é conhecimento, é afeição. E por isso que a primeira dimensão que eu quero trabalhar com vocês aqui é a dimensão do halal, que é a dimensão do louvor verbal, a voz que proclama a grandeza de Deus. O louvor verbal, Salmo 119, 171. E aqui nós vemos a primeira dimensão do louvor verbal. Os meus lábios transbordarão de louvor, Tehilá, pois me ensinastes os teus decretos. Salmo 119, 171. Nós vemos algumas palavras hebraicas aqui que falam do louvor
verbal, da importância de declararmos as palavras, de um louvor que tem que ser pronunciado, de um louvor que tem que ser expresso, que tem que ser declarado com entusiasmo, com brilho, com admiração, com proclamação, com força, com volume, com alegria. Por quê? Porque a Bíblia leva muito a sério as palavras, porque há poder nas nossas palavras, especialmente quando se entende que palavra não significa apenas som. Palavras são carregadas de poder, verdade e consequência. A palavra hebraica para o termo palavra significa ação ou um evento. Logo, quando falamos, estamos criando um evento, estamos chamando algo à existência. Não é por acaso que o Filho de Deus é o Logos de Deus, porque a palavra é o verbo é a ação, e quando Deus fala, Ele traz à existência aquilo que não existe. Portanto, muito cuidado com o que você fala, porque por meio do que você fala, você traz algo à existência. É por isso que Provérbios 18:21 afirma que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama o seu uso comerá o seu fruto. Nós temos que aprender a louvar com as nossas palavras, e que os teus louvores estejam continuamente nos meus lábios. Palavras constroem, palavras destrói, palavras abençoam, palavras amaldiçoam, palavras alimentam fé, palavras semeiam incredulidade. Quando louvamos verbalmente, declaramos a verdade de Deus em meio às contradições e os conflitos da realidade. Quando murmuramos, estamos dando voz aos nossos pensamentos contra Deus. A diferença entre o louvor e a murmuração não é apenas o tom da sua voz, mas tem a ver com a motivação e a essência do seu coração. Por isso que quando o povo de Israel murmurou contra Deus, isso foi considerado murmuração. Muitas vezes nós estamos aqui e nos sentimos travados, porque é muito difícil você romper em meia hora de louvor depois de uma semana de murmuração. Como você vai fluir em 20 minutos de louvor depois de 7 dias de reclamação? Porque o louvor não é um momento, é um estilo de vida, é uma linguagem por meio do qual você traz à existência coisas diariamente. É uma maneira de ver a vida, uma maneira a partir do qual você tem uma percepção da realidade. O louvor vê além das circunstâncias e antecipa realidades eternas. A fé bíblica não se resume a aceitar o que se vê, mas confia no que Deus prometeu. E o louvor está baseado no que Deus prometeu, mesmo que a realidade fale ao contrário do que Ele prometeu. Caminhamos naquilo que Ele prometeu, perseverando no que Ele disse, mesmo que nada esteja acontecendo, permanecemos crendo até que aquilo que Ele prometeu aconteça. Isso é perseverança, permanecer crendo, mesmo que nada aconteça, até que algo aconteça. E o louvor nos mantém nessa dinâmica. É isso que acontece em Atos capítulo 16, 25, por exemplo, no contexto ali em que Paulo e Silas cantam numa prisão. O céu se abre, as cadeias se rompem, e ali Deus age com poder, trazendo libertação e salvação. É assim que Josafá, com seu exército, no meio do louvor, ele antecipa uma vitória sem colocar a mão em nenhuma arma. É o louvor que nada mais é do que colocar a fé em ação. Isso é um louvor verbal. É um louvor que nada mais é do que mover-se por meio das palavras.
Louvar é declarar com a boca, com o coração, que Deus reina, que Deus é bom, que Deus cumprirá o que prometeu. É verbalizar a esperança, mesmo que em meio à dificuldade, à dor, ao sofrimento. Assim como Paulo e Silas, açoitados, presos injustamente, oravam e cantavam na prisão. E o louvor naquele ambiente não foi apenas de vitimismo, de piedade, mas foi demonstração de espírito e poder. Não há nada que pode parar uma igreja que rompe em louvor. Eu queria encorajar você a começar os seus dias declarando quem Deus é. Parece que nós começamos os nossos dias falando dos nossos problemas para Deus. E eu quero encorajar você, comece o seu dia falando de Deus para os seus problemas. Comece o seu dia falando de Deus para o seu coração. Comece o seu dia falando de Deus para os seus filhos. Comece o seu dia falando de Deus para todas as dificuldades que você enfrenta. Desenvolva uma disciplina de vigilância contra a murmuração. Desenvolva uma cultura de lamentação ao invés de murmuração. Lamentação é quando você pega a sua dor, o seu sofrimento e você derrama a Deus. Murmuração é quando você pega a sua dor, o seu sofrimento e fala contra Deus. O povo de Israel murmurou contra Deus. Jeremias lamentou a Deus. Deus ouviu a sua oração. Fale com Deus. Desenvolva uma disciplina de Efésios 5:20, de sempre por tudo dar graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Guarda suas palavras, guarda sua mente, o seu coração, para que da sua boca fluam palavras de louvor. Que a partir de hoje nós possamos ter mais engajamento no louvor verbal. Temos mais participação no louvor verbal. Não sermos tão dependentes das letras das canções, mas temos mais repertório, temos mais coisas boas para falar sobre Deus. Parece que se não tem letra, não tem nada de bom para falar de Deus. O salmista fala que o nosso Deus tem que ser bendito. O que é ser bendito? Devemos falar bem do nosso Deus entre todos os homens. O nosso Deus deve ser bendito. Devemos falar bem do nosso Deus. O que hoje temos para falar de bom do nosso Deus? O nosso Deus é bendito. Que não sejamos dependentes de ministros, de letras, de canções, mas que eles tenham que correr atrás de vocês. Que quando eles pararem, vocês continuem falando bem do nosso Deus. Que nós não nos cansemos de falar bem do nosso Deus. Que o tempo seja pouco para falar bem do nosso Deus. Que o tempo não seja o suficiente para contar quantas coisas lindas Deus tem feito nas nossas vidas. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus também nos ensina sobre a dimensão do louvor corporal. O corpo se expressa na presença de Deus. A Bíblia não fala apenas de nós expressarmos louvor por meio verbal, por meio das palavras, mas também por meio do nosso corpo. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95:6. O Barak, o Yad, o Hadak, o Makol, várias palavras do hebraico vão estar associadas a isso. E é muito importante que na nossa cosmovisão cristã, o corpo não é um obstáculo à espiritualidade como no platonismo, mas é um instrumento da glória de Deus, é parte do culto a Deus, expressa submissão, reverência e celebração a Deus. A Bíblia apresenta o corpo como parte integrante desse homem que louva a Deus. Com gestos, com movimentos, com força, com sensibilidade. Um corpo que louva a Deus é um altar em movimento e torna Deus perceptível mesmo aos olhos daqueles que ainda não creem. Olha que lindo isso. Na teologia bíblica, o corpo não é apenas uma embalagem da alma. Nós herdamos muito o platonismo grego de que o corpo é mau
o espírito é bom, né? De que as coisas materiais são ruins e as coisas espirituais são boas, como se estivéssemos numa prisão de carne, mas nós entendemos que nós devemos louvar a Deus integralmente, com todo o nosso ser. A forma como nós usamos o nosso corpo ensina a nossa alma. Assim como ajoelhar ensina humildade para a alma. Quando o seu corpo ajoelha, você ensina humildade para a alma. Quando você levanta as mãos, você está comunicando rendição da alma, submissão. Eu estou me rendendo. Muitas vezes achamos isso uma bobagem, mas o corpo fala. Somos para o louvor da sua glória. Louvamos em 4 dimensões. Louvamos com palavras, louvamos com o corpo, e o nosso corpo louva. Nós falamos e o nosso corpo fala junto com as nossas palavras. Levantamos mãos e nos rendemos junto com as nossas declarações. Nos submetemos a Ele, reverenciamos a Ele quando nos prostramos. E quando o nosso corpo louva, está ensinando a nossa alma. Quando dançamos, ensinamos alegria à alma. Quando silenciamos o nosso corpo, trazemos reverência à alma e reforça o que cremos. Essas ações acontecem nesse ambiente da presença de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, faz uma exortação, e eu quero fazer essa exortação aqui. Ele está num momento de contemplação de Deus, e ele fala: irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele está falando ali: apresentem-se diante dele como sacerdotes, como ministros. Louvar com louvor corporal, com expressão, com mãos, com corpo, com danças, com gestos, com palmas, é se apresentar diante dele. Às vezes temos a impressão que viemos para assistir culto, como vamos para assistir um espetáculo num teatro. E às vezes tem a impressão que assistir um jogo de futebol é mais emocionante do que assistir um culto. Que nós interagimos mais num jogo de futebol do que num culto, em que nós devemos nos apresentar com o nosso corpo como um sacrifício, em que nós estamos nos entregando. Quando ele fala se apresentem como um sacrifício, ele está dizendo: vocês não estão assistindo o culto, vocês são o culto. Então não importa se você é tímido, feche os olhos e se veja na presença do Senhor e se ajoelhe como um sinal de reverência, ou levante as mãos como um sinal de entrega e rendição, bater palmas como um sinal de celebração, de alegria, vitória, dançar como um sinal de alegria, inclinar-se como submissão, ficar em pé como um sinal de honra. Tudo isso é louvar com um louvor corporal, é se apresentar diante dele. Nós não podemos assistir culto de forma passiva, apática. A próxima dimensão é a dimensão do louvar com a alma. Louvar com alma é quando transborda em gratidão e alegria a Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Quando a Bíblia fala de louvar com alma, convida a uma devoção que brota no centro do ser, o centro da vontade, das emoções, da consciência. Louvar com alma não é cantar com sentimento, não é apenas ser emocionado, é oferecer a Deus uma resposta profunda, honesta, verdadeira, inteira, íntegra. Davi diz: bendiz a minha alma, ó Senhor. Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus. Louvar com alma não é louvor mecânico, é um louvor que transborda de dentro para fora como uma fonte. Não tem a ver com um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe. É quando nós
sentimos, sofremos, amamos, nos entregamos, rimos, choramos, respondemos com gratidão, reconhecemos a sua glória, nos quebrantamos e, como diz o Salmo 103, somos exaltados a bendizer o Senhor. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, redime a sua vida da cova e te coroa de graça e misericórdia. Como não se emocionar diante disso? A alma não apenas louva porque rende graça, mas a alma também louva em meio à dor. Quando a consciência da bondade divina, a vontade se inclina, as emoções se aquecem, o louvor brota naturalmente. Deus ministra a nossa alma enquanto louvamos. Em vez de você ficar ruminando as suas frustrações e as suas dores, deixe que Deus ministre o mais profundo do seu ser com verdade, com salvação, com esperança. A alma que louva o Senhor encontra descanso. O louvor com o mais profundo da alma não é emocionalismo, mas é uma resposta profunda à presença de Deus. Como diz Jonathan Edwards, é teologia em chamas. Por isso, louvar com alma é como salmos de lamentação, é como ação de graças, é como arrependimento, é como celebrar a vitória. Essas canções não são mais frias, são cânticos vivos que nascem do mais profundo do nosso coração. Louvor sem alma é som sem vida, cantar sem verdade é oferecer um presente sem amor. Por isso, a nossa oração é: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o seu louvor. Por último, louvor musical. Falta algo que preencha as palavras, algo que dê ritmo para o corpo, algo que traga harmonia para a alma, né? O louvor musical é a arte sonora que eleva o espírito. Louvai com o som da trombeta, louvai com o saltério, harpa, louvai com adufes, com danças. Salmo 150. A música nas escrituras é um elemento importante, não é o fim em si mesmo. A música não é o louvor, é um meio, é só um instrumento, é a ponte, é o veículo. É a forma como nós expressamos as palavras. A música não é o louvor, é o meio pelo qual nós expressamos o louvor. E algo que é muito lindo na história do povo de Israel é que a música envolve trombetas, símbolos, liras, adufes, flautas, envolve muita riqueza artística, sonora. Mas antes de tudo isso, os músicos, eles eram guardiões da revelação divina. Na tradição hebraica, você sabia que a Bíblia só chegou a nós porque antes da palavra ser escrita, ela foi cantada? Ela era transmitida através da tradição oral por meio da poesia, por meio das canções de pais para filhos. Êxodo 15, Êxodo 32, Deus fala para que Moisés escrevam as canções e cantem as canções a seus filhos. Os salmos, em essência, eram coletâneas de teologia cantada, que falam dos atributos de Deus, da sua justiça, da sua misericórdia, dos seus feitos poderosos, que eram lembrados de maneiras poéticas, melódicas. Os levitas não eram músicos, eram guardiões da fé de um povo. Eles ensinavam teologia através das canções. Você quer ensinar a Bíblia para um povo? Ensine canções para ele.
A música para Israel era liturgia e catequese, louvor e discipulado. A música no louvor na Bíblia não era ornamento, era expressão sagrada que une beleza, verdade e reverência. Por isso que louvor musical é teologicamente encharcada de vida e de verdade, emocionalmente verdadeira, espiritualmente viva. Que Deus nos ajude a entender que nós somos para o louvor da sua glória e que existem dimensões desse homem inteiro. Um louvor que é verbal, corporal, de alma e musical. E que cada expressão de louvor com voz, corpo, afeto, instrumentos revela um aspecto do ser humano totalmente para a glória de Deus. E todas essas dimensões devem funcionar de forma integral, de forma integrada e não de forma desequilibrada. Nós queremos praticar isso. Quantos aqui têm plena convicção de que existem, nasceram, que a essência do seu ser é para o louvor da glória de Deus? Repita comigo: se eu sou para o louvor da glória de Deus, faço porque creio e não porque sinto. Quando faço porque creio, vejo, e quando vejo, aí eu sinto, porque me emociono com o que vejo depois que faço. Lindo isso, não é? Então fique de pé. Por que ficamos de pé? Por que ficamos de pé? Porque estamos já em atitude de louvor. Quando ficamos de pé, já estamos em atitude de louvor. Estamos de pé em atitude de honra. Quando levantamos mãos, estamos em atitude de entrega, de rendição. E nós vamos celebrar a Ele com palavras. Enquanto os instrumentos tocam, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a se lembrar da bondade de Deus. Se lembre da bondade de Deus. Vença agora toda murmuração. Rompa com essa prisão na sua vida, com pessimismo, com negativismo. Rompa. Você está aqui, você está respirando, você está vivo, você está agasalhado, você está entre amigos, entre irmãos. Seja grato. Seja grato, seja grato. Reconheça a bondade de Deus na sua vida. Reconheça os feitos de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos. Abram seus lábios e eu encherei, diz o Senhor. Abra os seus lábios e eu encherei. Rompa com o silêncio. Rompa com o silêncio. Rompa com o silêncio. Vamos encher esse lugar de louvor. Vamos encher esse lugar de louvor. Ele é digno. Ele é digno. Digno é o Senhor de receber toda honra, todo louvor, toda glória. Abre os seus lábios. Vamos encher esse lugar de louvor.